capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me intes para que te deixe e me afaste de ti, que aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares a noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sente-se. Eu quero que você nesta hora concentre toda a sua atenção na palavra do Senhor. Não em mim, na palavra que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Quantos abrem o coração nessa noite para a palavra do Senhor? Prestaram atenção no que eu falei? Quantos abrem o quê? E desde os primeiros louvores aqui, que o irmão estava ministrando louvor, começou a falar sobre o nosso coração. Que o bispo falou sobre o coração, então nós vamos continuar falando sobre o coração. Quem tem coração aí? Quantos corações estão assim? Tuf, 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 tuf. Quem está vivo diz amém. Glória a Deus, porque o Senhor é o Senhor dos vivos, porque os mortos não podem adorar a Deus. Tem gente viva aqui nesse altar ainda? Eita glória. Pastor, por que coração? Eu confesso para vocês que eu vejo gente pregar todo quanto é tipo de palavra. Pela graça, pela misericórdia, por amor do Senhor, Ele tem nos feito caminhar em muitos lugares deste país e fora do país. Eu vejo gente pregar todo tipo de assunto: sentimento, família, prosperidade. Aliás, está uma moda agora, né? Deus vai restituir, Deus vai devolver. E eu quero falar que Deus, como Pai, Ele realmente quer devolver tudo aquilo que o diabo tem nos roubado, talvez. Mas para que Ele faça isso, porque Ele é Deus de justiça, nós precisamos estar aptos a receber o que Ele tem para nos dar. Porque Deus é Pai, mas Deus não é trouxa. Se Ele tem um presente para te dar e você não está preparado, então Ele tem que voltar numa época que você está preparado. Quem está entendendo, diga amém. É um exemplo? São seus filhos, irmão? O Jamilson tem o Tiago. Eu estou vendo aqui pela idade dele, por mais que o Jamilson ame o Tiago como pai. O Tiago pede um carro emprestado, tu vai dar? Deus é a mesma coisa, para que o Tiago pegue a chave do carro e ele está ali em cima. Vai, tomara que ele fale na igreja que sim. Depois eu chego em casa e vou, tu falou na igreja, pai. Caiu a casa, mas não. Sabe por quê? Porque ele não tem idade. Ele não está preparado. Por ele não ter idade, ele não tem carteira para poder dirigir um veículo. Então o pai, por mais que queira ver ele dirigindo, lá que belo, formoso meu filho, tudo que eu tenho é dele também, ele não está preparado para receber aquilo que o pai pode dar para ele. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Amém. Sabe o que eu tenho percebido na igreja do Senhor? Não aqui no estado da Bahia, na terra. A igreja não está preparada para receber aquilo que o Pai, que é Deus, preparou ao nosso respeito antes da fundação do tempo. Porque se Deus ressuscitar um morto através da vida do bispo ou de qualquer obreiro, um pastor aqui, metade dessa igreja aqui vai pular vazado para o lado de fora, irmão. Há um caixão aqui, vamos orar para Deus ressuscitar este morto aqui. Então alguns vão ficar, mas a metade vai sair vazado. Queremos os milagres, mas não estamos preparados. E a minha pergunta nesta noite para você é: aonde está o seu coração? Olhe para o seu irmão, pergunte para ele, mas não espere resposta. Você não precisa responder, só pergunte. Pergunte para o seu irmão: onde está teu coração? A Bíblia diz que se alguém tiver que guardar alguma coisa, guarda, porém, o quê? O que dele procede o quê? Repete aí os estudiosos, os frequentadores da escola bíblica. O que do seu coração procede em todas as saídas ou fontes para a vida.
Quando Jesus, através do Espírito Santo, bateu na sua vida, Ele bateu a porta do quê? Quando o dia que você entregou a vida para Jesus lá, Ele bateu aonde? Ele arrombou? Quem arromba é o diabo. Jesus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele? Quem abriu a porta do seu coração? Quem abriu a porta para mim foi um homem chamado Jesus. Ele perdoou o que eu fiz, abriu a porta do meu coração. Você lembra o dia que você encontrou Jesus? Quem lembra ainda? Ih, pastor, faz tanto tempo. Momento flashback agora. Porque se isso não mexe com você, eu quero falar uma coisa, algo está errado. Você era perdido, era um fracassado, e um dia Jesus olhou para você. Talvez muitos que estão aqui não eram nem para estar vivo, mas Jesus estendeu a mão para você no momento que você mais precisava, e Ele te chamou primeiro. Dá um sol aí para mim, Watson. Não, muito alto, dá um mi aí, vamos ver. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem lembra disso aí? Estéreo. Mas que o arranjo, a letra é fantástica. O dia que Jesus abriu os braços, me pegou, me abraçou, porque eu abri a porta do meu coração para Ele entrar. Isso é mais lindo do que qualquer arranjo, irmão, porque faz parte da história que mudou a minha vida, mudou a sua vida. O diabo não está preocupado em destruir a igreja, querido. Ele não está preocupado em acabar com o ministério do louvor. Ele está preocupado em tirar a tua salvação. Destruir a igreja, acabar com o ministério do louvor, criar intriga, apenas faz parte da estratégia, mas o que Ele quer mesmo é levar você para o inferno. Então nesse dia Jesus interrompe o ciclo, estende a sua mão e te chama de volta. Você lembra disso? Quem lembra o dia? Você lembra o dia? Se reporte lá, eu vou me reportar lá no ano de 1988. Eu tinha, aleluia, 10 anos. Pare de ficar fazendo conta aí. Quer calcular a minha idade aí, né, irmão? Curioso. Tem gente que já 5, 10, não sabe. Minha palavra, você ri, você chora, você glorifica, é assim. 88, 8 de dezembro, lá no colégio, no meio da favela lá, porque eu sou do gueto, tá ligado? Ligado, velho? Você é favelado, mano. Nós, bagulho é doido, sinistro. Tá ligado? O Senhor me viu no meio de tanta gente porque eu abri o meu coração. Você se lembra o dia onde você estava na igreja? Quem lembra o dia? Ah, tem uma canção bem legal. Sol. Nós cantávamos na igreja, então quando eu aceitei Jesus, eu aprendi isso. Em Barbacena, não, lá em Curitiba. Foi numa segunda, alguém me tocou. Foi numa segunda, alguém me tocou. Foi numa segunda. O quê? Alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Então a gente ia ficando de pé, né? Na segunda-feira, na terça. Quem foi na segunda aí? Na terça. Levanta a mão bem alto. Terça-feira. Está lá o irmão Joaquim. Aprendi o nome do meu pai. Terça-feira. Numa quarta. Terça, outro irmão aqui. Quarta-feira. Quinta. Aleluia. Tu já era crente antes de conhecer Jesus. Tu estava na igreja na quinta.
Sexta-feira, olha eu aqui, sexta. Sábado, não. Quem conheceu Jesus num domingo? Eita, crente domingueira. Vai ver. Quem não lembra o dia aí? Quem não lembra o dia aí? Não lembro. Nós cantamos, uma segunda, uma terça. Daí quando não lembrava o dia, cantava. Foi em qualquer dia, alguém me tocou. Foi em qualquer dia, alguém me tocou. Foi em qualquer dia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quem lembra o dia aí? O dia que Jesus te abraçou foi o dia mais importante da tua vida. Que você abriu o quê? A Bíblia fala também, no livro de Jeremias, capítulo 19, se não estou enganado, versículo 9, que enganoso é o coração do homem. Olha para o seu irmão e diga assim, cuidado com o seu coração. Fala sério com ele, diga assim, olha, cuidado. Ah, pastor, meu coração não engana. A Bíblia está dizendo, enganoso é o coração do homem. Da mulher também. Ah, pastor, não é bem assim. É assim sim. Se alguém tiver que guardar alguma coisa, guarda o quê? Porque a partir da decisão do teu coração procedem todas as saídas para a vida. Quando alguém maquina algo no seu pensamento, querido, enganoso é o pensamento que, o pensamento manda para o coração. Não, o coração manda para o pensamento, o computador, a nossa mente processa, maquina e o nosso corpo toma as atitudes. Quando você resolve dar um presente para o pastor, aleluia. Receba, pastor. Vou falar de novo. Quando você olha e resolve dar um presente para o pastor, a sua mente, antes de processar, o desejo foi brotado aqui dentro. Quando um bandido, alguém maquina uma maldade, ele maquina no seu coração. É maquinado aqui, processado aqui e tomada atitude com o seu corpo. Por isso a Bíblia nos instrui. A igreja do Senhor é o homem que quer ser bem sucedido, a mulher que quer cumprir o ID. Se alguém tiver que guardar alguma coisa, guarda, cuida do teu coração, porque ele é enganoso. Tem um outro exemplo? Chega adolescente. Quem já foi adolescente aí? Jovem. Chega para o bispo, para a pastora, para os pastores. Estou apaixonado. Pastora, me ajude. Desesperado, com completo desespero, chorando, descabelado. Estou apaixonado. Você não está entendendo, pastor Nelson? Você parece exagero, meu, mas eu estou... Já viu uma situação dessa? Claro que você já viu, talvez você já fez isso. Então, alguns obedientes ouvem, rapaz, calma. Morto chefia, calma. Mas assim, não, calma aí. Não, você não está entendendo. Meu coração, desde a manhã, ele já era o homem da minha vida. Está dilacerado. Obrigado. Aí tu olha para ele e fala assim, calma, rapaz. Ei, tem 14, 15, 16, 20 anos, relaxa. Não é assim não, calma. Não, tenho certeza, pastor, não quer minha felicidade. Dá risada, querido, mas é pura verdade. Você aconselha, você acaba sendo inimigo da pessoa, porque ela está enganada pelo seu coração. Não fui só eu que fiz isso. Aí tem aqueles que, pela glória do Senhor, pela misericórdia, eles ouvem a voz do pastor.
Rapaz, calma, moça, calma. Então aquele ímpeto começa a passar. E cuidado com o seu coração. Não confie nas emoções, confie em Deus. Aleluia. É verdade. Aí passa o tempo. O camarada que era apaixonado por aquela moça encontra a moça 10 anos depois no supermercado. Então ele chega assim, de sopetão, pastor Nelson, chega no supermercado, ele olha e fala: Jesus dos livramentos. A moça olha e o irmão fala: meu Deus, misericórdia. Irmão, tu não estava apaixonado? E quem ama de verdade, passa o tempo, ele continua mais apaixonado, tem mais amor. Meu Deus, livramento do céu. Tu não está apaixonado? Acho que Deus ficou olhando: mas eu queria tanto passar um vídeo na frente dela. Agora está falando que é livramento. Há 10 anos atrás era apaixonado, choro. Porque enganoso é o coração do homem e da mulher. O diabo ele vai tentar te enganar muitas vezes na tua trajetória. E cuidado aos levitas, porque eu já vi tanta gente tombar dessa forma. Rapaz, tu toca muito. Nossa, tu é bom. Vou pegar você. Rapaz, pastor Nelson, tu é bom demais, cara. Você é fera, mano. E às vezes ele faz essa postura. A pessoa faz essa postura que o pastor fez mesmo. Ele acha que é verdade. Então o diabo vem agora e puxa o tapete. Porque a Bíblia fala assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Coração. Do coração procedem todas as saídas para a vida. Todas. Do coração procedem as saídas para a vida. Por quê, pastor? Porque eu vou explicar algo para você. A Bíblia em português nos traz a palavra coração. Coração para nós é na língua portuguesa, que é uma língua abstrata, porque foi oriunda de outras línguas. Ela dá tanto origem a tantas coisas. Quando fala coração para você, você imagina uma coisa. Você usa a mesma palavra para falar coração com uma criança, ela já imagina outra coisa, aquele negócio redondo. Quando você fala coração para uma pessoa apaixonada, ela vê um monte desses coraçãozinhos. Quando você fala coração, a mesma palavra, com um cirurgião, ele já vê um coração pulsando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, por que você está falando isso? Porque coração significa muito mais do que esse órgão bonito que pulsa no nosso corpo e que se ele parar, that's it, acabou, não tem para ninguém, porque se o coração parar, acabou a vida. O coração tem um sentido espiritual muito maior do que imaginamos, porque a palavra coração no hebraico, ela é formada por duas letras. A primeira letra é uma letra chamada lamed, tem o formato de uma planta baixa, e ela significa a palavra para. A segunda letra, que forma a palavra coração, também é uma palavra do alfabeto hebraico, a segunda letra do alfabeto, chamada letra Beit, e ela significa a palavra casa. Quando nós temos a palavra coração no português, nós temos duas letras que significa para casa. Pastor, o que significa isso? Significa que o coração é aquilo que comanda a casa. Quem comanda a sua vida? Minhas decisões, as suas decisões são baseadas e feitas aonde? Nós não somos templo, a casa do Espírito Santo. Quem é a casa? O templo aí. Amém. Amém. Não é assim que nós cantamos? Dá um si bemol aí, ó. Ou melhor, Ré menor. Deus da minha vida, fica comigo. Só a tua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Quem é a casa? Quem é a casa? Quem governa a tua casa? Quem governa a tua casa é o coração. E se o coração estiver em Deus, é Deus que governa. Se ele não tiver, quem governa é você. Uma decisão do coração pode mudar a história de uma família. Uma decisão do coração pode mudar a tua história para todo sempre, porque foi assim na minha vida. Uma decisão do teu coração pode mudar as gerações futuras que vão vir através de você.
Uma decisão do coração, ela pode mudar a tua história para sempre, para o bem ou para o mal. Sabe por que você está aqui? Talvez a sua família tenha vindo da Umbanda, mas você está aqui. Quem já teve essa experiência aqui nesse lugar? Mas um dia você tomou uma decisão. Então a tua história, tua esposa que está... James? É essa tua esposa que está grávida? Tua história estava taxada com uma história de maldição, dentro da Umbanda, da macumbaria, mas você tomou uma decisão um dia, seu pai, não sei, intermédio de alguém, a coisa começou a mudar, e esta criança que está vindo agora, ela já vai nascer num ambiente de bênção. Você não consegue ver isso porque muitos crentes estão fadados a não ver um palmo na sua frente, ver muita coisa no mundo material, mas não conseguem caminhar nas asas do Espírito. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu não nasci num berço evangélico, eu fui para Jesus com 10 anos. Eu nasci num bairro violento, irmãos, que as valas eram abertas, que gente matava, todo dia morria um do nosso lado, muitas vezes, na nossa escola. Companheiros de escola morriam, assim, quase toda semana tinha um aluno que morria na nossa escola. Mas um dia nós resolvemos se levantar através de um homem de Deus, que foi aquele que pregou a palavra para mim, e começamos a entender que as nossas atitudes, elas valem muito no mundo espiritual. Mesmo quando você pensa que não vai dar em nada, você acha assim: não adianta orar, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. Adianta sim, Deus está vendo lá na frente. Começamos a profetizar no bairro. Então, o segundo maior, aleluia, centro de Umbanda do estado do Paraná, ele imperava lá, tinha uma quadra de lugar reservado assim para os outros lugares. Começamos a falar: esta Babilônia vai cair um dia. Muitos olhavam e falavam assim: tá maluco, esses caras imperam aqui, eles são um comandante aqui, isso vai cair, porque um dia nós vamos ter mais igrejas neste bairro do que bares, do que centros de Umbanda. Vai acontecer, porque nós cremos. Quem está entendendo? Comece a profetizar nesta cidade aqui, comece a profetizar nesta igreja. Vocês estão olhando e tá bom, essa igreja está lotada, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus quer levar vocês a uma dimensão que vocês nem imaginam. Quando eu olho essa história, eu quero que você se transporte para dentro dela, porque é a história talvez mais linda, uma das mais lindas da palavra. Uma época que o povo de Israel estava dividido, e que Israel ainda não tinha rei, e que os juízes julgavam a terra. E a Bíblia fala no livro de Ruth, no capítulo 1, que nos dias dos juízes, quando os juízes julgavam a terra, para que você entenda, aproximadamente a cada 40 anos, Deus levantava um juiz para julgar Israel. Foi Sansão, Gideão e tantos outros. Durava o seu reinado aproximadamente 40 anos, porque 40 anos para o judeu é uma geração, o tempo de uma geração. Deus não está brincando de igreja. Ele quer que a igreja que não tem placa, que não defende uma placa, mas defende a bandeira do evangelho, ela se levante. Porque foi plantada a maldição nesse estado, e muitas vezes você não tem coragem de se levantar. Não, pastor, o estado é muito grande, então por favor, se levante em favor da tua família. Tem gente dentro da surra, dentro da sua própria casa, irmão, no seu parentesco, enquanto você está aqui bem arrumado, está clamando: será que ninguém vai falar de Jesus para mim? Vai mudar a minha história? Os juízes julgavam a terra e tinha uma família. Eu vou falar dessa família. A família de um homem chamado Elimeleque. Diga, Elimeleque. Elimeleque era um pai de família. E a Bíblia diz que ele era casado com uma mulher chamada Noemi, e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia fala que um certo dia, por haver fome na terra, Elimeleque pega quem? A sua família. Diga, família. Ei, irmão, o bem maior que você tem não é o teu trabalho, viu? Esse é para os homens agora. Ele pega a sua família, pastor, e leva para Moabe. Pastor, o que tem a ver isso? Belém. E Belém significa o quê? Casa de pão. Belém significa casa do pão. Alguém pega a sua família, o bem mais precioso que ele tem, sai de Belém, da casa do quê?
Pode haver fome na casa do pão? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando Deus não falar para você andar, fique parado. Pastor, mas Deus não vai ficar parado. Fique parado, só ande quando a nuvem andar. Aleluia. Na casa do pão pode haver tribulação ao redor. Na casa do pão tem tudo, menos fome. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Senhor, eu vou fazer isso agora. Não faça, ouça a voz de Deus. Ficai parado e veja o grande livramento. Nessa peleja não tenhais que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Tu é bonzão, né? Tu quer fazer do teu jeito. Elimelec pega a sua família e vai para Moabe. Pastor, o que tem isso? Todo mundo que nascia em Belém, em Judá, sabia quem eram os moabitas. Pastor, quem eram os moabitas? Moabe era a terra da maldição, porque Deus havia amaldiçoado. Como que aconteceu isso? Transporte-se comigo para lá no livro de Gênesis, quando Deus destrói as duas cidades, Sodoma e Gomorra, e por amor a Abraão fala assim: Senhor, olha o Lózinho. Olha, ele é meio baiano agora, né? Olha o Lózinho. Reserva a vida de Ló, Senhor. Sou tio dele. Talvez tenha rolado um jarro, talvez. Não, tá maluco, rapaz? Camarada, na hora de escolher as campinas lá, deixou você num monte de pedra, escolheu as campinas dele. Tu quer que ele preserva a vida dele. Decisões erradas hoje tornam o teu futuro errado. Deus preserva a vida de Ló, punhou numa caverna com as suas duas filhas. Então passa o tempo e as duas filhas começam a olhar. Não tem mais homens sobre a terra, só tem nosso pai. Sabe o que vai acontecer? Deus destruiu todo mundo, o gênero humano. Estamos só nós na caverna, nesse lugar distante aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai e ter relações com ele. Isso chama-se incesto. E sabe o que elas fazem? Elas cumprem o que propuseram ontem. Pastor, qual é o resultado disso? Resultado de uma relação de um pai com uma filha, nasce um menino chamado Moabe, o pai dos moabitas. Todo mundo que nascia em Belém sabia que a terra de Moabe era uma terra maldita. Agora, que esperto é esse que sai da casa do pão e vai para a terra da maldição? O nome dele Elimelec, o nome dele Pedro, o nome dele João, o nome dele talvez você. Louve a Deus porque vocês têm uma igreja saudável, irmãos. Não estou falando para puxar saco aqui, não, irmão. Estou falando porque eu vejo. Porque há muitos lugares, pastora, no mundo hoje, em que as pessoas não estão contentes, sabe o que elas fazem? Traem o seu pastor, traem a confiança do seu líder, saem das igrejas, começam a falar mal, começam a apedrejar, começam a trair maldição, porque o espírito de Lúcifer, de rebelião, já entrou nela. No livro de Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo capítulo 3 ou 2, você vai ler e procure. Deus começa a falar através da vida do homem chamado Timóteo, que era discípulo de Paulo, dizendo assim: nos últimos dias teremos dias difíceis, homens amantes de si só, avarentos, presunçosos, traidores, caluniadores, e termina dizendo algo muito profundo: deste afasta-te. Estamos no final dos tempos. Talvez não dê tempo de gravar mais um disco. Talvez não dê tempo desta igreja ampliar, mas eu quero dizer uma coisa: Deus vai cobrar deste homem e desta mulher aqui uma igreja santa e saudável. Por isso eles têm zelo por vocês. Não deixe o teu coração te enganar. Todo mundo que estava em Belém sabia, inclusive Elimelec sabia, que o lugar onde ele estava indo era um lugar de maldição. Todos que nasciam em Israel sabiam que a terra maldita era uma terra chamada Moabe. Mas ele é bom, ele pega a sua família e leva para Moabe. Sabe o que acontece? Tudo parece bem. E quando tudo parece bem, pastor Nelson, eu comprei meu carro, bispo, Corcel 71 preto. Mas era mesmo, estava pago. Eu tinha 18 anos. Não foi meu pai que ajudou, não. Foi Deus que me deu 18 anos de idade.
Sabe por quê? Porque o meu coração nunca estava nas coisas de dar uma volta em Deus, na obra. Meu coração estava no reino. Sabe o que é motivação? Motivação é o motivo da ação, o motivo pelo que nós agimos. Qual é a tua motivação? Deus me dá um carro. Para quê? Não é que não da praia, mais chover. Praia do Forte, o que mais? Sauípe. Tu vai para Sauípe, Vaso. Tu quer carro para ir para Sauípe. Aí tem ensaio do coral, tu não vem. O bispo pede para você vir dar uma mão aqui na iluminação, você não aparece. Porque ele conhece o teu coração. Que conversa é essa? Deus ama mais a mim que vocês? Então, claro que não. Deus é capaz de me dar um carro com 18 anos, você que está com 40, Ele não te dá. Alguma coisa precisa ser revista. Onde está o teu coração? Ele que pega a sua família, sai do lugar da bênção, da casa do pão, vai para a terra da maldição. E quando tudo parece bem, Jeová resolve dar um nó em mim e em você. Porque é assim, Deus quer tratar você. Sabe o que acontece? Às vezes o melhor tratamento não é aquele que você quer. O melhor tratamento é aquele que você precisa. E tem crente que só funciona no tratamento de choque. Quando tudo se encerra, quando não tem mais nada, tratamento de choque. Deus não faz isso, pastor, não faz isso comigo. Pastor, quando tudo parecia bem no meu ministério, eu estava feliz da vida, eu tocava bateria, estava bom, fazia uns backs, estava ótimo. No ano de 2002, estava com um garoto, um amigo meu, falei para eles ontem, bom guitarrista, amigo, irmão que eu não tive, irmãos. Ele falou assim para mim, numa segunda-feira, dia 18 de março, falou assim: ô Marcinho, vamos ali no litoral, brother. Você está de folga hoje, que eu sei, porque é aniversário da cidade, então vamos passear ali, preciso conversar. Ele começou a conversar, começou a se abrir, fomos para o litoral e ele falou algo que me chamou a atenção, disse assim: olha, eu vou tomar uma decisão na minha vida essa semana que vai mudar a minha história, eu quero que você não se choque. Eu fiquei sem saber entender, então nós fomos ali, comemos um negócio, e ele falou assim: pô, vamos entrar no mar ali, brother. Eu falei: mar? Pô, a gente nunca gostou de água. Nós entramos ali, e ele com água por aqui, 18 de março, temporada já tinha ido embora. Água, essa mesmo que está caindo assim. Água do mar parada, tudo tranquilo, sol aberto. Um casal de velhinhos, bem velhinhos, assim, do nosso lado. Então naquele momento assim, veio uma bolha d'água, passou assim pela cintura dele. Segunda, não tinha onda, irmãos, entenda quando Deus quer trabalhar. Ou quando Deus fala assim, acabou. Veio uma segunda onda, uma segunda bolha, não era uma onda, eram aquelas bolhas d'água. E eu vi que ele ficou desesperado porque ele não tinha noção nenhuma de água. E eu peguei na mão dele assim, falei: calma, me dá a mão aqui. E na terceira, pastor Nelson, já estava aqui. Então eu vi que ele ficou mais desesperado, nós começamos a chamar pelo salva-vida. Então o salva-vida estava muito longe, como a 200 metros de distância. Eu vi apenas que ele ficou em pé. E a terceira ou quarta bolha que veio já cobriu. Então eu comecei a ir atrás dele, e ele se debatia porque começou a ficar desesperado. Então eu agarrei assim, no seu corpo assim, puxei a segunda vez e tentei trazer. A terceira vez eu já estava cansado e ele começou a se distanciar, ele mesmo se desvinculou de mim. E eu confesso que eu demorei aproximadamente 30 segundos para poder tentar fazer. Eu dava 2 braçadas e voltava 4. É algo desesperador que eu não desejo para ninguém, querido. E naquele momento eu me lembro que eu só tinha meu filho mais velho, que tem 17 anos hoje. Eu só lembrei do Mateus na hora. Falei: Deus, não me deixa perecer aqui. Então naquele momento, daquelas braçadas, veio o salva-vida do meu lado e perguntou: cadê ele? E eu olhava para ele assim, ele estava distante, como daqui lá na porta, já dando com a mão assim. O garoto foi atrás. Eu tentei sair daquele mar assim, mais 1 minuto. Quando eu coloquei o pé no chão, eu não vi nenhum dos dois. Então eu saí daquela água assim, desesperado. Muitas pessoas começaram a aparecer do nada. Não tinha ninguém naquela praia, no litoral, era final de temporada. Então eu sentei assim, as pessoas vinham tentar falar: calma, você está bem? Então passou alguns minutos, veio o rapaz, o salva-vidas, completamente transtornado, chorando, falando assim: eu não consegui, me perdoe porque eu não consegui tirar ele da água. E naquele dia eu perdi o Serginho com 27 anos de idade, irmão.
Foi embora. Sumiu. E eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu fui para a igreja, eu entreguei minha adolescência para o Senhor, a minha juventude. Por que você fez isso comigo? Eu sentei naquela hora em conversa com Deus, e a única coisa que eu falei para Deus foi assim: eu não me levanto daqui se o Senhor não falar comigo. Eu não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir o Senhor. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, como eu estou falando com vocês. Primeira vez, audível. Não espere Deus falar com você, audível. Ele está batendo manso no seu coração, abra a porta. Deus falou comigo, audível. E eu achei que eu estava louco naquele momento. Falei, Deus, que isso? Não tem ninguém falando comigo. Quem é que está falando? E Deus falou assim comigo, audível: eu quero falar com você hoje. Eu falei, Deus, eu só quero saber por que o Senhor fez isso comigo. Ele falou assim: não fiz isso com você, eu fiz para Ele, porque Ele era meu. E antes que o mundo o ganhasse, eu o ganhei, porque eu não perco. Então é como se um peso saísse de dentro de mim e passou um filme do que Deus queria fazer na minha história. Deus levou o Serginho naquele dia e o Mário devolveu no outro dia às 9 da manhã no mesmo lugar. Levitas, era uma segunda-feira, irmão, tinha tocado comigo no domingo. Ah, pastor, eu não vou morrer. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Pode ser agora. Aonde está o teu coração, igreja? Se o teu coração está na igreja, tire o coração da igreja, coloque o coração no Senhor. Elimeleque estava lá, tudo parecia bem. Sabe o que acontece? O anjo da morte passa na sua casa. No mesmo momento morre Elimeleque e os seus 2 filhos. Porque além de Elimeleque estar lá, os seus filhos haviam casado com mulheres da região estrangeira. Deus não queria isso. A Bíblia fala que um casa com uma mulher chamada Orfa e outro casa com uma mulher chamada Ruth. Eram 3 casais num dia. No outro dia ficaram 3 viúvas tristes. E quando Deus quer tratar, Ele não escolhe momento, Ele vai no momento exato. E às vezes é no momento da dor. Sabe o que acontece? Ficam 3 viúvas, sepultam. A história de Israel diz que aquelas mulheres, para que elas pudessem se casar de novo pelo povo de Israel, Noemi tinha que se casar de novo, seus filhos crescerem e cada uma casar com eles. E Noemi fala isso para elas: olha, não vai dar tempo, vocês são novas, fiquem aqui na terra de vocês, eu vou voltar para Belém. A Bíblia fala que com muito custo Orfa obedece, mas Ruth, neste versículo 16, ela resolve marcar o seu nome na história. Foi Deus que escolheu ela? Não. Ela resolveu se separar para Deus, porque ela olha para Noemi e fala assim: pare, não me indes, não me provoque, para que eu deixe você. Aonde você for eu vou, aonde você parar à noite eu paro. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, porque eu aprendi a conhecer o Deus de verdade. E a Bíblia diz que elas voltam lá para Belém, a casa do pão. E todo mundo sabia o que tinha acontecido. E sabia também que a Ruth era uma mulher moabita maldita. E a tradição diz também que a nora tinha que sustentar a sogra. Quem tem sogra aí? Aleluia. Tu imagina a sogra, a tradição diz que ela tinha que sustentar a sogra. Diz a história, outra história não é, que sogra não pode morar nem tão perto que vá de Havaianas, nem tão longe que vá de Malas. Por quê, pastor? Porque se morar tão perto que ela vai de Havaianas, ela vai toda hora lá. E se morar muito longe que ela tem que ir de Malas, ela vai e não volta para casa. Que é longe, né? Sogra é uma bênção. Eu também amo. Uma pena, né, irmão? Eu não posso reclamar, porque a minha sogra realmente é uma bênção. Ruth, aleluia. Volta para casa.
casa para a terra da maldição, para a terra da bênção, melhor. E ela chega na terra da bênção, em Belém, todo mundo recebe ela com carinho, é assim? Ninguém gostava de moabita, muito menos mulher. Ai, pastor, por que isso? Se o judeu é machista até hoje, eu não tenho nada contra o judeu, muito pelo contrário, tenho orado por Jerusalém porque obedeço a palavra. Mas ele é um ser meio machista. Como assim, pastor? Se nasce uma mulher numa família, o judeuzinho vai lá no Muro das Lamentações e fica 40 dias orando, batendo a cabeça, pedindo perdão porque não foi capaz de gerar um homem. Deus me perdoa. Por que, pastor? Numa relação sexual, o gene que determina o sexo de uma criança é o gene masculino. Pode imaginar uma mulher nesses tempos, e pior, maldita, da terra da maldição, chegando lá em Belém, todo mundo recebeu ela, igual a música do Thales, de braços abertos. Não. Quem já foi para uma terra estrangeira aí, levante a mão. Você chega na terra estrangeira, ninguém te recebe sorrindo não, viu? Ainda mais se tu for brasileiro. Muitas vezes você não é bem quisto. Pior foi Ruth, porque ela era da terra da maldição. Chegou lá para ter que trabalhar, e a Bíblia diz que ela vai por instrução da sua sogra, vai na terra de um homem, na eira de um homem chamado Boaz, uma eira de milho, uma plantação. Vá lá e peça emprego, porque você vai ter que sustentar nós, filho. Chega lá, todo mundo recebe ela bem, né? Judeuzinho lá trabalhando, ele olha e fala, sai para lá, ó. Eu vim aqui, vá para lá. Cuidado que o mundo dá voltas, viu? Ela arranja um emprego lá e tenta colher. Eu vou colher aqui hoje. Não, aqui não, vá no outra eira ali. É que eu vim aqui, posso. Não, aqui não, vá para lá. E talvez ela voltasse para casa todos os dias. Ô, Noemi, não vai não. Nossa, tá feio, esse cara não deixa eu colher, não é só maldição. É, maldita para cá. E o tempo passa e isso se repete, até que um dia talvez, entenda comigo, vou parafrasear, vou colocar algo para você entender nessa noite. Chega o dono da eira. Ô, tudo bem? Meu nome é Boaz. Quem é aquela moça ali? Ah, tu não sabe, chefe? Sei não. Ah, essa aí é aquela que veio com a minha parente lá, é. Tá trabalhando aí, tá. Ela é casada? Não, não é não. Outro dia, a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tudo. A mulher está ali ainda, tá? É a moabita? É aquela lá mesmo, esse estorvo aí, só veio aqui atrapalhar a gente. Ela casou? Não, não casou não. Está entendendo o mistério aí, irmão? Negócio seguinte, pessoal. Tudo bem, tudo bem. Cadê a moabita? Não chegou ainda aí. Negócio seguinte, a partir de hoje, aleluia. A partir de hoje, tudo que você escolher, colhe uma e deixa a outra cair para ela pegar. Como é que é? Rapaz, estou mandando. Tu colhe uma, deixa a outra cair para ela pegar. Mas chefe, você... Rapaz, estou mandando. A próxima tudo, vou te mandar embora. Tá bom. Chega lá, Rutinha. A Rutinha. Ih. Mistério. Olha. Que isso, rapaz? Que coisa tá. Não, câmera escondida. Pegadinha, malandro. Se tivesse na época, ela tinha falado isso, irmão. Entenda o mistério, irmão. Isso é Bíblia, amado. Tem gente que não está nem sabendo o que eu estou falando, isso é Bíblia. Vai procurar na Bíblia lá. Rapaz. No final do dia, Boaz. Ei, vamos ver quem colheu mais. Então passa a Ruth. Yeah. Você pode imaginar a cara daquelas pessoas que estavam lá? Mas no outro dia, a mesma coisa. Chegando em casa. Noemi! Uhul!
Eita glória! Porque quando Deus está no comando, você não precisa se esforçar. Porque eu creio naquele versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Você não entende isso porque você não deu margem para viver isso. Eu dei na minha vida, por isso as coisas estão acontecendo. Noemi está aqui, filha, tu roubou um banco? Não. O que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Meu Deus, mistério. Quando Deus se levanta do trono para abençoar uma pessoa, não tem para o diabo. Você não está entendendo, irmão? Você não está entendendo? Nós falamos de uma cantora, eu sei que não é de seguimento de vocês, mas morava na rua de trás da minha casa. O nome dela era Damares. Damares chegava, segundo falam os donos dos estúdios lá de Curitiba, que são meus amigos, pastor Márcio, quantas vezes o pai dessa moça chegou aqui de bicicleta Monark, colocava essa menina na garupa da bicicleta e vinha bater aqui quase todos os dias. Nós ficávamos lá dentro dando risada da cara dele, olhávamos pela câmera. O rapaz ia pedir uma oportunidade: grava minha filha, ela tem talento, ela tem música, grava ela. E nós nem sequer atendíamos ela. Deus honrou tanta mulher chamada Damares, a moça hoje no Brasil que grava pela Sony. Não importa se você gosta ou não do gênero, Deus honrou ela. Sabe quantas vezes ela levou um não na sua cara? Tá todo mundo hoje grava pela Sony. E tem uma amiga minha que faz backing vocal para ela, Anne. Todo mundo bate lá e quer gravar ela, porque Deus resolveu honrar ela. E quando Deus resolve honrar alguém, sai de baixo. Você não está entendendo, bispo? Quando Deus pôr o olho aqui neste lugar, e Ele já colocou, só está faltando Ele levantar do trono. Quando Ele levantar do trono, ninguém segura o abrigo. Está entendendo, crente? Está entendendo? Porque Ele trouxe a irmã aqui para mudar a tua história hoje. Você crê nisso? Coisas que foram roubadas de dentro de você, do teu ministério, para sufocar você, para tirar a paz, e muitas vezes fazer você: Senhor, eu perdi o amor à vida. Deus está olhando para você e pôs os olhos em você hoje, marcou um encontro com você hoje, para dizer assim: todas as palavras que Ele prometeu para você não foram jogadas no lixo. Vai acontecer. Vai acontecer. Pode a medicina dizer que não, pode os homens dizerem que não. Vai acontecer. Não sai da posição. Sabe o que aconteceu? Você está achando que parou aí? Aleluia. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram no casamento. Casaram. Você pode imaginar agora: ei, maldita não, dona maldita. Tu não está entendendo, querido. Você não está entendendo. Ela era maldita, desgraçada, rejeitada. Agora ela é dona da Eida. Na tua cabeça você não consegue pensar: ei, escute uma coisa, Deus é eterno. Quando a Bíblia fala em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, eternamente, ontem, hoje, eternamente, significa que quando Ele te fez uma promessa hoje, Ele está vendo o final da promessa, porque Ele está em todos os tempos. Para você é limitado, eu sou limitado. Eu sei o que aconteceu no meu passado, estou vivendo o presente, mas eu sou incapaz de ver o futuro. Quando Deus está falando, assim como disse para essa irmã, que vai mudar a história dela, Ele já está no final da história. Ela era maldita, desgraçada. Naquele momento ela já era dona da Eira. Você acha que para por aí? Não. A Bíblia diz que eles se casam, vivem felizes para sempre. O príncipe com a gata borralheira. A Bíblia diz que eles têm um filho, o nome dele, Obed. A Bíblia diz que Obed cresce vendo o papai respeitar a mamãe. Obed se casa, tem um filho, o nome dele, Jessé. A Bíblia diz que Jessé se casa, tem filhos. E dentre eles, o último da tribo,
O menorzinho da tribo, quem era ele? Era um homem segundo o coração de Deus, o nome dele Davi. E a mulher que era maldita, da terra da maldição, se torna bisavó do maior rei que Israel já teve. E da raiz de Davi veio quem? Quem é que veio da raiz de Davi, irmão? Ela se torna integrante no sangue de Jesus. Tinha sangue estrangeiro. Amandi calabassuia bacalabagaie. Ruth marca o seu nome na história por todo o tempo. Todo o tempo marcou o seu nome na história de Israel. Você entra comigo em Israel hoje às 4 da tarde, no tempo de colheita. Os campos se abrem para qualquer estrangeiro, baseado na informação e na postura de um homem chamado Boaz. Você como estrangeiro, brasileiro, alemão, africano, não importa. Entre em qualquer campo de morango, por exemplo. Você pode colher e consumir o maior número de morangos que você conseguir. Não pode levar embora, você pode consumir, baseado na postura de um homem chamado Boaz. Quando ela tomou uma decisão, no versículo 16, nem sonho ela se tornou, ela imaginou que ela ia se tornar a mulher mais respeitada da história de Israel. As coisas de Deus não são por acaso. As coisas de Deus são planejadas a partir de uma postura que se dá aqui, ó. Ninguém está vendo o que você está tomando, a decisão que você está tomando, mas lá no céu Deus está olhando. Pastor, por que Boaz fez isso? Não sei. Talvez seja porque ele sabia o que era sofrer. Pastor, como homem que tem uma ilha sabe o que é sofrer? Ei, acorde. Boaz viu a mãe dele sofrer. Pastor, quem é a mãe de Boaz? A mãe de Boaz era nada mais nada menos que uma prostituta chamada Raabe. Pastor, tu está dizendo que na genealogia de Jesus tem Raabe, a prostituta? Tem. Na genealogia de Jesus tem rejeitado. Na genealogia de Jesus tem prostituta. Na genealogia de Jesus tem pessoas que o mundo abomina. Por isso nós estamos aqui, porque Israel é o tronco, nós somos os ramos. O bispo falou da nossa história, eu quero terminar assim. A minha história começa, a minha história faz parte, dentro da minha história faz parte dessa garagem, de hoje a igreja Fonte de Água Viva. Pastor, aonde? Na garagem, num lugar onde ninguém dava nada, onde nós passamos muito frio lá dentro. Que algumas pessoas ficaram sabendo do poder que Deus derramava ali, passavam na frente, bispo, cheio com seus carros importados, e quando falavam assim, onde está aquele pessoal que se reúne num lugar aqui, é nesta garagem, então eles pegavam, não, aí eu não entro, e ia embora. Deus nos fez uma promessa. Nós acreditamos na promessa. Pastor, quantas pessoas iam na garagem? 150 pessoas, uma igreja do bairro pequeno, pobre, irmãos. Deus falou, vou dar para vocês, continuem fiéis. Gente que não tinha condição, talvez menor do que vocês que estão aqui. Então Deus começou a fazer algo, compramos o terreno do lado. Era para nós pagarmos em 2 anos, pagamos em 6 meses. Nos cotizamos unidos, igual vocês estão, por isso não percam essa unidade. Começamos a trabalhar, ficamos ali 1 ano e meio ciclando os recursos. Quando nós projetamos a igreja, terminamos o projeto, estamos com 90% da nossa construção paga. Segurando do lado da igreja, construímos a igreja, em 1 ano e meio aproximadamente, inauguramos em outubro de 2012 uma igreja linda, som novo, tudo novo para a glória e honra do Senhor, aquele que nos fez uma promessa. Passado 1 mês que nós estávamos lá dentro, o camarada veio oferecer para nós comprarmos o terreno. Sabe o que nós fizemos? Compramos. Parcelar, pastor? Não, à vista, 200 mil reais. Eu estou falando isso porque nós somos bons, não, porque bom é Deus. Nem Jesus falou que ele era bom. O jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre. Jesus dá na canela dele e fala assim, por que você me chama bom? Bom é meu pai. Pastor, por que você está contando isso? Estou contando isso porque Deus quer fazer algo estrondoso aqui. Deus quer multiplicar a sua fé. Deus quer mudar a tua história. Vai ser nos últimos instantes aqui, preste atenção no que eu vou profetizar neste lugar aqui. É nos últimos instantes que se pagar aluguel aqui. Amém. Não são vocês que vão fazer primeiro, porque quem vai fazer primeiro é Deus. Deus vai fazer primeiro na vida de
mudança de vida. E todos querem uma mudança de vida. Deus trouxe você aqui para mudar a tua história. Glória a Deus. Chama isso. Levante a sua mão. Você não é apenas um ministro de louvor. Deus manda te dizer algo, é para você se preparar para algo muito mais profundo. Há um tempo que se encerra na tua vida, agora nos próximos dias se encerra uma fase da tua vida. Assim como Deus foi mudando, eu não conheço a tua história, assim como Deus foi mudando fases da tua história, até de gosto, até de situações, Deus está mudando a tua história para um passo de fé mais elevado, porque eu vejo você ministrando a palavra de Deus com ousadia, com fé. Pastor, eu não quero parar de cantar, nem é para você parar de adorar. Deus está dizendo apenas que está promovendo você uma escala acima, colocando responsabilidade sobre você, porque Ele olha algo no seu coração. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Eu quero que você fique em pé no nome de Jesus. Fique em pé no nome de Jesus. Deus está dizendo para os líderes, os pastores deste lugar, que é chegado um tempo de mergulhar, buscar mais, mergulhar. O Senhor já se agrada do coração de vocês. Agora é o tempo de começar a mergulhar naquilo que o Espírito Santo quer. E vai exigir passos de fé. Deus está dizendo, bispo, que vai exigir desses pastores aqui um passo de fé. Se eles creem na missão, se eles creem no ministério, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de sonhar os sonhos de Deus. Feche os teus olhos. Há um lugar para chegar, há uma ponte te levará do outro lado. Há um som, uma voz, dizer os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando